Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Faremos a leitura dos versos 11 e 12. João, capítulo 17, os versos de número 11 e 12. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele assim declarou: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Senhor, nós te bendizemos pela sua palavra, o exaltamos e oramos no nome de Jesus, para que por meio dela o Senhor fale agora ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a sua voz e assim desejamos. Fala conosco, Senhor. No nome de Jesus, nós assim te oramos e você diga amém. Aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo declarou, antes da sua ascensão aos céus, que nós, como sua igreja, como continuadores da sua missão, nós precisávamos fazer discípulos de todas as nações. Essa foi a missão que nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Ide e fazer discípulos, assim disse Jesus. E o fazedor de discípulos, ele precisa assumir uma responsabilidade em proteger, em cuidar aqueles que ele tem conduzido a Cristo. Então, nessa noite, nós queremos falar sobre esse cuidado que eu e você precisamos ter de uns para com outros, nesse processo em que Cristo ele vai sendo formado em nós. Nós percebemos que, nas palavras do nosso Senhor Jesus, o seu cuidado para com os seus discípulos. Note que a palavra diz, ele assim declarou: quando eu estava com eles, eu guardava-os em teu nome, eu os protegia em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Então perceba que Jesus, ele era alguém que ele orava pelos seus discípulos, e a sua oração, ela era uma oração intencional. Oração intencional. Querido, nós precisamos entender algo que, olha, eu e você, nós devemos ser alvo das orações uns dos outros. Nós devemos orar uns pelos outros. Assim Jesus fazia pelos seus discípulos, e assim nós devemos continuar a fazer enquanto caminhamos para o reino eterno que Ele nos tem preparado. E a nossa oração, ela precisa ser intencional, assim como era a oração do nosso Senhor Jesus pelos seus discípulos. Então ele diz: enquanto eu estava com eles, eu os guardava. Enquanto eu estava com eles, eu os protegia. Enquanto eu estava com eles, por eles eu intercedia. Então nós precisamos entender que a intercessão de uns para com os outros precisa ter um lugar em nossas vidas. Sabe, muitas vezes nós podemos nos deixar levar pelas nossas necessidades, sabe, e simplesmente esquecermos de orar pelos outros e simplesmente orarmos tão somente por nós. E aqui o nosso Senhor nos ensina que nós devemos orar uns pelos outros. Você pode dizer amém? Mas mais do que orar, Jesus, ele dá testemunho do quanto ele se empenhava em protegê-los. Ele declarou assim: olha, nenhum deles se perdeu. Jesus era alguém empenhado no cuidado dos seus discípulos. Nós também precisamos, amados irmãos, amada igreja do Senhor,
sabe, nos empenharmos nesse cuidado de uns para com os outros. Nós precisamos, sabe, doar a nossa vida no cuidado dos nossos irmãos. Eu cuidando de você e você cuidando de mim. A palavra diz que o Senhor Jesus declarou, olha, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Então, o cuidado espiritual é um elemento determinante para que alguém possa seguir avançando na sua fé. Então, eu e você precisamos ter esse cuidado de uns para com os outros, orando uns pelos outros, mas também se empenhando, se doando, dando de si, para que o outro, ele possa avançar na sua fé, para que ele possa crescer na sua fé. Olha, é fato, é verdade que ninguém pode ir além, né, daquilo que alguém deseja. Mas o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui é que existe uma parte que é nossa e que dela nós não podemos abrir mão, que é oferecer aquilo que está à nossa disposição, o nosso cuidado, o nosso empenho, para vermos o nosso irmão crescer, para vermos o nosso irmão ser edificado na sua fé. E Jesus, ele fez isso. Então, a proteção espiritual, ou o cuidado espiritual, ele é um dos encargos do fazedor de discípulos, e todos nós fomos chamados para fazer discípulos. Então, todos nós precisamos nos empenhar nesse cuidado. O cuidado, ele deve ser mútuo, ou seja, eu cuido de você e você também cuida de mim. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você vai observar que Jesus Cristo, ele fazia uso da autoridade que lhe foi confiada para cuidar dos seus discípulos. Ele protegia os seus discípulos do império das trevas que avançava querendo tragá-los. E ele mesmo declarou que, da mesma maneira como ele recebeu a autoridade, ele também delegou a autoridade. Então eu e você somos homens e mulheres de autoridade, amém? E nós também devemos fazer uso dessa autoridade para proteger, para cuidar, para encaminhar, para direcionar uns aos outros no propósito de Deus para a nossa vida. Entenda, quando Deus levanta alguém na terra para exercer uma liderança, e quando nós falamos de liderança, nós estamos falando de uma influência, a palavra nos ensina que Ele também nos dá autoridade para abençoar e também para proteger. Diga amém. Então existe uma autoridade que foi dada pelo Senhor, que está sobre a sua vida, para que você possa abençoar e você possa proteger o seu irmão. Então o Senhor espera isso de cada um de nós, irmãos, amém? O Senhor espera isso das nossas vidas. Então, Jesus, ele protegia a sua equipe, em primeiro lugar, orando por ela. Você precisa hoje assumir um compromisso com Deus e consigo mesmo, de estar orando pelo seu irmão. Nós precisamos assumir o compromisso de estarmos orando uns pelos outros. Jesus nos ensina isso. Então, comece a determinar no seu coração esse cuidado, comece a determinar no seu coração, né, essa atitude de você estar orando pelo seu irmão. Jesus, ele disse assim, olha, eu rogo por estes. Jesus orava pelos seus discípulos e nós também precisamos orar. Jesus, ele velava, melhor dizendo, pelos homens que Deus lhe havia dado com intercessão e súplica. Olha, nós precisamos ser intencionais nisso. Queridos, a palavra diz que o diabo, o nosso adversário, ele vive ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Então entenda, olha, você é um alvo do diabo. O seu irmão é um alvo do diabo. Então ele quer tragar, ele quer destruir, ele quer lhe paralisar, sabe? Ele quer impedir os sonhos de Deus para a sua vida. Então nós precisamos cobrir uns aos outros com as nossas orações. Nós precisamos interceder uns pelos outros. A palavra diz que Jesus diz assim, olha, que ele velava pelos seus.
ele intercedia e ele suplicava pelos seus. Olha o que Jesus disse lá em Lucas 22, 31 e 32. Ele disse assim, olha, disse a Pedro: Satanás vos reclamou para tentar peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Irmão, presta atenção nisso aqui, olha. Quantos nesses dias não têm tido a sua fé desfalecida? Quantos não têm ficado pelo caminho? Quantos não têm desistido da caminhada? Quantos não têm esmorecido? Quantos não têm fraquejado? Quantos não têm perdido a sua fé? E a palavra diz que Jesus, tendo um discernimento amplo, um conhecimento amplo, ele disse, olha, Satanás vos reclamou para peneirá-los. Portanto, eu me coloquei no lugar de oração para que a fé de vocês não desfalecesse. Então nós precisamos assumir um lugar aonde nós oramos uns pelos outros para que a nossa fé não desfaleça. Quem aqui nunca teve vontade de desistir, que atire a primeira pedra? Queridos, muitos de nós, talvez todos nós certamente, um dia já pensamos em desistir. Um dia a caminhada já se tornou pesada demais e quisemos certamente jogar a toalha. E por que não fizemos? Porque o Senhor teve misericórdia de nós. Porque alguém certamente se levantou em oração pela sua vida. Porque alguém cobriu você em oração. Então Jesus está ensinando para nós. E nós precisamos, olha, pegar isso na nossa vida, pegar isso no nosso espírito. Então, ore sempre por alguém. Ore pelo seu irmão, para que a sua fé não desfaleça. Ore pelos membros da sua célula. Você, líder, ore pelos membros da sua célula. Eu não sou líder, mas ore pelos membros da sua célula. Ore para que Deus fortaleça, para que Deus levante, para que Deus, possa proteger, livrar, porque Satanás, ele quer nos fazer parar. Então nós precisamos orar, amém? Então perceba que Jesus, na sua percepção profética, ele entendeu o que estava por acontecer e logo se pôs a orar. Logo se pôs a interceder. Nós precisamos crer na palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela diz para nós assim, olha, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quantos creem nisso? E eu quero dizer para você que nós precisamos crer ainda mais. Nós precisamos crer ainda mais. Nós precisamos confiar ainda mais no poder da oração. Nós precisamos confiar ainda mais nessa palavra preciosa que é a palavra do Senhor. Então nós precisamos orar uns pelos outros. Jesus percebeu o perigo na vida dos seus discípulos e logo rogou por eles. Nós precisamos rogar uns pelos outros, amém? Então, oremos uns pelos outros. Nós também percebemos, por diversas vezes, Jesus manifestando um profundo pesar ao perceber que as multidões andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, ele sentia compaixão por elas. A palavra diz isso para nós, e a sua compaixão o levava a assumir essa responsabilidade intercessória. Olha, se não houver compaixão no seu coração, não haverá intercessão. Você só intercede, você só ora, você só clama por aquilo que queima no seu coração, irmão. Então nós precisamos pedir ao Senhor que Ele coloque no nosso coração mais compaixão. Então quando Jesus estava olhando e vendo assim, olha, eles andam como ovelhas que não têm pastor. Eles andam desgarrados, eles estão caminhando para o precipício. Então, ele se coloca no lugar de intercessão. Nós precisamos interceder. Em segundo lugar, Jesus, ele protegeu os seus discípulos, dando-lhes conhecimento sobre o reino das trevas e autoridade para confrontá-lo. É interessante. Desde o princípio do discipulado, Jesus se preocupou em ensinar os seus discípulos acerca das realidades espirituais. Sabe, irmãos, eu tenho visto uma igreja nesses dias muito amadora,
podemos assim dizer. Uma igreja que não tem compreendido e que não tem discernido as coisas espiritualmente. E o Senhor Jesus se preocupou com isso. E o Senhor Jesus então ensinou os seus discípulos. O ensino da palavra deve ter um lugar na nossa vida, irmãos. Deve ter um lugar no nosso coração. E Jesus se preocupou com isso. Jesus então ensinou. Jesus procurou respaldá-los. A Bíblia diz assim, olha, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e também de enfermidades. Amém? Quantos creem que o evangelho ele continua sendo o mesmo e ele não mudou? Diga amém. Aleluia. Quando nós olhamos para os evangelhos, aquilo que Jesus fez, a maneira como ele se moveu, a maneira como ele de fato exercia o seu ministério, irmãos, eram coisas extraordinárias que aconteciam. Coisas extraordinárias. O Senhor curava, o Senhor libertava, o Senhor ressuscitava, o Senhor fazia proezas na terra. E olha, o evangelho não mudou. Diga amém. Ele continua sendo o mesmo. E a palavra diz que Jesus, ele disse assim, olha, eu dou autoridade a vocês. Sabe, porque muitas vezes nós não repetimos aquilo que Jesus fez, porque nós ainda não sabemos que temos autoridade para tal. Porque nós ainda não compreendemos que esse mesmo poder, ele foi derramado sobre a nossa vida. Então Jesus, ele não somente orava, mas ele também ensinava. Então nós precisamos orar uns pelos outros, mas nós também precisamos ensinar-nos uns aos outros. Nós precisamos permitir que a palavra tenha um lugar na nossa vida e nós possamos também compartilhar daquilo que temos recebido uns com os outros. Amém, irmãos? Então nós precisamos buscar essa verdade na nossa vida. No início do seu ministério, essa era uma questão básica na vida dos discípulos. Jesus, de fato, ele formou. Jesus, ele ensinou os seus discípulos. Pessoas que não são ensinadas a trabalhar, sabe, com a realidade espiritual, dificilmente chegarão a ter êxito na sua vida. Por quê? Porque o diabo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. E sabe, muitas vezes nós estamos lutando, tentando buscar, conquistar aquilo que já é nosso, que já nos foi dado por Cristo, por meio da cruz. Quando se nós tivéssemos conhecimento, nós já teríamos desfrutado dessas verdades na nossa vida. Então nós precisamos conhecer a palavra, diga amém. A Bíblia diz que Jesus, ele expulsava os demônios e ele também comissionava os seus discípulos a fazerem o mesmo. Está lá em Mateus, Marcos capítulo 6, verso 7. Então olha, não há implantação do reino de Deus sem avanço e sem conquista. E nós precisamos entender que como nós devemos proceder para que nós possamos conquistar aquilo que o reino de Deus proporciona para cada um de nós. A palavra diz assim, olha, Jesus chamou os seus 12 e passou a ensiná-los de 2 a 2, dando-lhes transmissão de autoridade sobre os espíritos imundos. Então, aquilo que está no Senhor, ele também tem liberado sobre as nossas vidas, ele tem derramado sobre as nossas vidas, e nós precisamos, queridos, diante disso, dessa compreensão, sermos mais ousados naquilo que ele nos tem dado. Mais ousados. Nós precisamos, sabe, estar mais próximos uns dos outros. Mas essa proximidade não é simplesmente só para estar juntos, mas é para desfrutarmos daquilo, do poder da unidade, conforme a palavra de Deus declara. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele estava caminhando com os seus discípulos, e me vem à mente, por exemplo, quando eles estavam andando, curando, libertando a muitos, a Bíblia diz que Jesus ele chega na casa de Pedro, e ele entra na casa de Pedro, e a sogra de Pedro está doente.
E a Bíblia diz que Jesus então coloca a mão sobre ela, e ela estava com febre. Jesus ora, e a palavra diz que a febre a deixou, e ela então se pôs a servir a todos que estavam na casa. Eu queria que você entendesse aquilo que o Senhor está falando conosco nessa hora. A palavra de Deus está dizendo, irmãos, que aonde quer que nós formos, aonde quer que você for, em qualquer circunstância ou ocasião, você é essa pessoa que recebeu uma transferência de autoridade da parte do Senhor, amém? Então o Senhor está dizendo para nós, olha, nós precisamos estar mais juntos uns dos outros, porque a unidade, ela desata essa unção de milagre na nossa vida. Então quando nós chegarmos no ambiente onde nós estamos uns com os outros, se ali, queridos, houver qualquer coisa que desvirtua do céu, nós temos autoridade para liberar uma cura, para desatar um milagre, para ver a glória de Deus ser manifesta naquele lugar, amém? Isso também é ensino. E nós precisamos aprender essa verdade. Para que Jesus chegasse ao ponto de celebrar, no final do seu ministério terreno, o fato de que nenhum dos seus discípulos se perdeu, ele teve que ir além da intercessão. Entenda, a intercessão ela é importantíssima, mas nós não podemos ficar só orando, irmãos. Ela é importante, amém? Nós precisamos orar uns pelos outros, mas nós, além de intercedermos uns pelos outros, nós também precisamos aprender a palavra. Nós precisamos ensinar e sermos ensinados, amém? E nós precisamos praticar a palavra. E como é que a palavra ela é praticada? Justamente a partir dessa transmissão que nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, a sua vida, ela é importantíssima na vida de alguém. Você precisa entender isso. Então, olha, o seu cuidado espiritual, ele precisa se estender. E ele precisa alcançar, e ele precisa tocar alguém que ainda não entendeu essa verdade. Sabe, olha, muitas vezes muitos estão esmorecendo aos poucos. A sua fé, ela vai se tornando fraca. É como se o pavio estivesse apagando. E quando você percebe isso, quando você tem essa percepção espiritual, você intercede. Quando você tem essa percepção espiritual, você ensina. Quando você tem essa percepção espiritual, você chega junto e você transfere poder, amém? Você toca com poder. Então Jesus, ele fez isso, ele resgatou a todos que fraquejaram. Você conhece a história? Houve um momento em que todos quiseram deixar Jesus. Todos. Mas a palavra diz assim que Jesus os amou. E amou todos até o fim. E qual foi o resultado disso? A palavra diz que nenhum deles se perdeu. Amém? Talvez aqui esteja a maior de todas as virtudes necessárias para um fazedor de discípulos. Diga comigo assim: amar pessoas até o fim. Porque olha, existem momentos, situações e até pessoas que são intragáveis. Existem pessoas que são difíceis de amar. É ou não é? Existem pessoas que são difíceis de amar. Mas a palavra diz que Jesus os amou até o fim. Amar pessoas até o fim é não desistir delas. Você pode dizer amém? Não desistir delas. E muitas vezes nós vamos querer desistir. Não desistir, sabe, quando as crises vierem, quando as decepções vierem, quando as incompreensões vierem, o fazedor de discípulos, ele não desiste. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: o fazedor de discípulos não desiste do seu discípulo. Então nós precisamos manter o nosso coração firme
em ver essas pessoas formadas no seu caráter, na presença de Cristo, amém? Um bom fazedor de discípulos nunca traz pedras nas mãos. Ele sempre mostra ao que caiu um caminho de restauração. Ele mostra um novo caminho. Ele mostra uma nova possibilidade. Entenda, existem pessoas que talvez não estejam aqui nessa noite porque estão fracas na sua fé, porque ainda não conseguiram ser consolidadas na sua fé. São pessoas que oscilam na sua fé. E eu e você precisamos então amá-las até o fim, até vermos elas amando outras até o fim. Se você está me entendendo, diga amém. A determinação de não perder ninguém deve mover o fazedor de discípulos até o limite das suas possibilidades. Queridos, entenda comigo, olha, presta atenção, eu queria que você não conversasse, que você olhasse para cá. Jesus foi até o limite pela sua vida. Ele foi até a cruz por você. Ele quis retroceder. Ele disse: Pai, se possível, passe esse cálice de mim. Ele sabia o que estava por enfrentar, mas ele foi até o limite, sabe? Até a última dor, até a última gota de sangue, por você e por mim. Ele nos amou até o fim. Então ele nos deixou o exemplo. Então, olha, nós precisamos ser determinados. Determinados. O Senhor disse assim para nós, olha, vocês devem ser um, amém? Vocês devem ser um, mas nós sabemos que ser um não é fácil. Não é fácil. Então nós precisamos ir em busca do nosso par, entenda assim. Nós devemos ir em busca daquele que precisa ser fortalecido para que nós possamos ser um. Então nós precisamos amá-los até o fim e até o limite das nossas possibilidades. Homens assim podem eventualmente até perder discípulos, mas nunca serão cobrados por essas perdas, porque eles entendem, eles compreendem que eles fizeram aquilo que devia e poderia ter sido feito. É como Paulo disse: a minha consciência de nada é minha coisa. Então nós precisamos ir até onde nós devemos ir. Enquanto esteve com eles, a palavra diz: Jesus o guardou de maneira que nenhum se perdeu, exceto aquele que tinha que se perder, que era o filho da perdição. Sim, é fato que, olha, nós temos uma responsabilidade pessoal, amém? Nós temos uma responsabilidade pessoal, mas nós também temos uma responsabilidade coletiva. Irmãos, entendam de uma vez por todas, em nome de Jesus. Perceba que o Senhor te dá talentos para aprimorar a tua caminhada, mas o chamado do Senhor para você não é para você ser um talentoso. O seu chamado é um só. Diga comigo: fazer discípulos. Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Se você compõe um ministério, seja ele qual for, e você for excelente no seu ministério, mas você não fizer discípulos, você não fez nada. Nada. Porque a única coisa que o Senhor nos mandou fazer foi discípulos. Então nós não podemos inverter esses papéis. Então nós precisamos aprender com Jesus. Então, primeiramente, nós precisamos orar. Nós precisamos interceder por pessoas, amém? Por pessoas. Muitas delas estão lá no mundo. E nós precisamos interceder por elas. Nós precisamos cobri-la com as nossas orações. Jesus orava por elas, como nós aqui declaramos. E Jesus também ia ao encontro delas. Jesus ia buscá-las.
Jesus não desistiu de ninguém. E nós não podemos ser diferentes dele. Nós também não podemos nos dar ao luxo de desistir. Mas nós precisamos ir até onde precisa, até onde se pode ser ido. E Jesus então compartilhava a palavra, o conhecimento da palavra. Entenda uma coisa, que eles não precisam de uma novidade. A única coisa que eles precisam é que a palavra lhes seja comunicada. Lembra de Jesus quando estava caminhando com os 2 discípulos? Eles estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús. E eles disseram assim: olha, quando ele compartilhava conosco a palavra, não queimava o nosso coração? Não ardia o nosso coração diante dessa palavra? Então nós precisamos ensinar a palavra. Mas para isso, você precisa conhecer a palavra, para que você possa ensinar a palavra. E você precisa estar perto, para que você possa transferir essa unção e essa autoridade. Então nós precisamos assumir o compromisso de sermos um. Você precisa ser um lá na sua célula. Você precisa ir ao encontro daqueles que estão fracos, daqueles que estão caindo. Essa é uma responsabilidade de todos e não apenas de alguns. Então aí você precisamos assumir essa responsabilidade. Então nós precisamos cobrir uns aos outros, espiritualmente falando. Tome essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração e comece a aplicá-la sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus e vamos adorar o Senhor.